Boa noite, irmãos. Vamos nos posicionando aí nessa noite friazinha, né? Que bom nós estarmos juntos para louvar o nosso Deus. Vamos primeiro ter alguns avisos aqui antes do nosso momento de culto mesmo, de adoração. Domingo que vem, queridos, nós teremos um caldo lá no fundo, lá, uma cantina de caldos, tá bom? Que é para levantar recursos para a nossa CBF, tá bom? Então, caldo de mandioca e frango. Eu não entendi se é um caldo de mandioca e de frango ou se é um caldo de mandioca e frango. Mandioca e frango. Um caldo só com os dois, muito bem. Delícia, né? É tudo junto, né, Rose? Isso. Muito bem. Então, prepare-se já, venha sem jantar, para você tomar aí 2 cumbucas de caldo, 3, 4. Fazer bastante. Mas para levantar recursos para a nossa EBF, tá bom? EBF que acontecerá na última semana de julho, tá? Último sábado de julho. Tem esse tema aí, divinamente, em que a gente vai falar do Evangelho e das emoções das crianças, né? Então, como que a gente pode lançar luz sobre isso numa época em que é tão importante a gente falar sobre essas coisas, né? Então, vai ser muito bom, tá bom, queridos? E aí, lógico que a gente está fazendo aí esses eventos para levantar recursos para a EBF, mas nós também precisaremos, né, de voluntários aí, né? A gente, quem já participou da EBF, sabe que a gente faz um esquema aqui, né, que envolve várias áreas e tem dado muito certo, tem sido muito bom todos os anos e esse ano não será diferente, tá bom? Então participe, é um tempo muito bom de também trabalharmos juntos em prol do reino de Deus, tá bom? EBF no dia 26 de julho, tá? Nossa, desculpa. Fui para trás, levantei o pé. Ficou gravado isso aí, Gilberto? Ai, meu Deus. Próximo aviso, qual que é que tem aí? Põe aí, que eu tô... Agora já fiquei todo perdido. Perdi o rumo. A nossa campanha para as mesas e cadeiras. Eu ia lá encher até, fiquei tão sentido, mas o... Ele pega ali. Campanha para compra de mesas e cadeiras, tá bom? Então, que será no... Puxa, olha só. Olha, que equipe rápida, né? Parece uma equipe de Fórmula 1. Rapidinho já. Né? Eu gastei 2 segundos para fazer essa coisa toda e envolveu tanta gente para resolver, né? Eu fiquei meio constrangido agora. Isso acontece, né? Tá bom. Então, nossa campanha para compras de mesas e cadeiras, queridos, tá bom? Quem quiser participar aí. Lá no fundo, pega um aí atrás aí, Rose, você consegue alcançar aí? Ou Gilberto também? Tem esses adesivinhos aí, tá? Que tem o lembretinho com o QR Code para fazer a contribuição, né? Quem quiser, tá? Pode pegar, não precisa pagar nada para pegar não, tá bom? E não precisa assim, se comprometer a fazer, não. Tem os adesivos aí do logo da igreja, você pode colar onde você quiser. Mas se você também, às vezes, não está conseguindo focar muito, anotar aí, você leva, tem um lembretezinho lá, tá? Então, para a gente conseguir trocar esses nossos bancos, que eu sei que eles são maravilhosos, confortáveis, né? É uma beleza, né? Mas vamos para as cadeiras que são mais práticas para movimentar, né? Só por causa disso, é só por causa disso. Quem aqui já carregou os bancos da igreja lá para trás em algum evento aqui? Levanta a mão. Né? Leve, né? Sossegado, né? Sossegado. Nós temos uns 5 irmãos aí com hernia de disco por causa disso, mas a gente vai resolver, né? Com as mesas e cadeiras novas, tá? Inclusive as mesas também entram por causa dos eventos que a gente faz com mesas, né? Aí a gente não precisa alugar nada disso, fica tudo resolvido, tá? Mas e a campanha do ar-condicionado? Por que só está falando da campanha das mesas e cadeiras? Porque atingimos a meta do ar-condicionado, né? Aí
Aí você vai falar assim, mas por que atingiu do ar-condicionado? O time do ar-condicionado foi mais rápido. Não, brincadeira. Recebemos doações aí substanciosas para chegar na meta, então, graças a Deus, essa parte aí. Quem viu um buraco lá na frente, cavado lá? Alguém viu? Você viu lá? Né? Então, o buraco foi cavado para colocar o poste, né? Já compramos o poste. Chega aí essa semana, né? Ele vai chegar aí, para a gente mudar, porque tem que mudar a entrada de energia para a igreja, tá bom? Então, por isso. A gente tem algumas outras coisas para fazer, tem que arrumar a questão das portas, tal, por causa da questão do ar-condicionado, mas é isso aí, tá bom? Então, ficamos com as mesas e cadeiras aí para a gente caminhar, tá bom, gente? Tem mais atualização? Não, Arraiá e BVN, 28 de junho, tá? Queridos, deixa eu fazer uma explicação aqui, porque gerou uma confusãozinha, e o responsável por essa confusão sou eu mesmo, tá? Mas a gente vai... É o seguinte, a gente tinha dito no domingo passado que a gente ia fazer para levantar recurso também, né? Mas, o que acontece? Esse tipo de atividade envolve uma certa logística mais pesada, né? Uma organização um pouco mais difícil. Então, e o retorno financeiro não é tão grande assim, né? E acaba, às vezes, até desgastando um pouco, já com tantas coisas, né? Então, a gente fez uma mudancinha só na natureza do evento, tá? Não vai ser mais com esse objetivo, vai ser um objetivo de comunhão, como a gente fez no ano passado. Quem lembra como foi no ano passado, que a gente fez lá na casa de aconselhamento, né? Então só que vai ser aqui na igreja agora. Então nós vamos trazer aí alimentos, né, para a gente partilhar, coisas típicas, e é um bom tempo para a gente crescer em comunhão, conhecer irmãos novos, né, que têm chegado. Posso levar visitante? Queria levar visitante na igreja, mas ele não aceita ir no culto, na festa ele aceita, então traz na festa, tá bom? Não tem problema, para fazer parte aqui, estar junto, tá? E aí você se informa aí com a Rio. E a Rio não está aí, né? Pode falar com o Ranieri ou com a Vitória, tá? Que são os vices da Rio, os vices Rios. Você pode falar com eles, então, para organizar a questão, para não trazer todo mundo a mesma coisa, né? De repente, todo mundo traz, sei lá, milho aí, né? Vai ficar só milho aí. Então, aí, só para... Você vem e avisa o que você pretende trazer, tá bom? Para a gente ter um tempo de comunhão bem legal aí, tá? E crescer na unidade uns com os outros. Ano passado foi uma delícia, queridos. Nossa, foi muito gostoso mesmo. Estava um friozinho igual esse, assim. Estava um pouquinho menos frio, né? Mas estava muito gostoso. E esse ano vai ser uma bênção também, tá bom? Então, dia 28 de junho, tá? Então, nós não vamos vender nada, tá bom, queridos? É isso que eu quero dizer, tá? Então, a gente também não vai abrir. Então, você pode trazer visitante se você quiser, não tem problema, mas a gente não vai abrir para o bairro como a gente ia fazer antes, tá bom? Vai ser só um momento de comunhão, confraternização e aproximação uns dos outros aí. A gente fez o nosso último evento de comunhão, 1º de maio, né? Que a gente fez lá na Denise, né? E foi muito bom, o pessoal gostou muito, né? Então vai ser mais um, né? Só que vai ser aqui à noite. A gente vai variar, né? Para a gente participar junto, tá bom? Não se esqueça da atualização do hall de membros, então... Todo dia, meia hora antes dos nossos cultos, seja o do culto da manhã ou do culto da noite. Então, de manhã, a partir das 15 para as 10, até as 10h15. E de noite, a partir das 6h30 até as 7 horas. Tá bom? Ali atrás, no gabinete. Você vai lá, Silvio, fazer o seu hoje? Hoje não, domingo que vem? Gente, o William fez hoje, olha lá. Ele foi lá, então... Estou falando aqui, mas eu não fiz o meu ainda. Então vamos lá fazer esse cadastramento para a gente ter uma questão de quórum, né, uma questão institucional, mas também tem os aspectos aí de contato, cuidado, né? Então isso tudo é bom, é importante. Então se você não fez, faça ali, não importa quando você se tornou membro, tá bom? Se é recente ou se é antigo, faça a partir de agora. Todo mundo que se tornar membro, a gente já vai dar a ficha. Aí não vai precisar fazer mais. Mas até o atual momento, todo mundo que entrou em qualquer assembleia, por batismo, por qualquer meio, vai lá, mesmo que tenha sido recente, para a gente poder atualizar e ficar tudo show de bola, tá bom? Falando sobre isso, dia 29, é isso? 29 de junho, último domingo do mês, nós teremos a nossa assembleia, tá bom? No domingo de manhã, dia 29 de junho, nós teremos a nossa assembleia depois do culto da manhã. Então, você que é membro da igreja está
intimado a participar, tá? Para a gente ter o quórum aqui suficiente, né? Porque se a gente não tiver quórum suficiente, a Assembleia não pode funcionar. Então, a gente venha participar da Assembleia, tá bom? Dia 29 de junho, no domingo, depois do culto da manhã. A gente costuma acabar o culto da manhã ali... Não é depois do culto da manhã. É durante o culto da manhã, porque a gente faz o culto e continua. Você sabe que tem igrejas que chamam a Assembleia de culto administrativo, né? É um nome também possível, né? Porque no final a gente está fazendo para cultuar a Deus também. Então é uma continuidade, tá bom? Então o culto começa orbitando aí o horário de 10h15, depende de quando a aula acaba, né? DVD. Mas é sempre esse horário de referência, a EBD acabar 10h15 e o culto começar ali 10h30, por aí, né? Então aí a gente faz o louvor, a mensagem e começa a assembleia. Até agora não temos muitos assuntos não, então deve ser rápido, tá? Mas participe se você é membro da igreja. Tá bom? Amém? Ah, não, faltou um. Tem mais um aí, não tem? Tem sim. Vai avisar depois? Então tá bom. Eu não estava sabendo. Então tá bom, gente. Certo? Quem entendeu todos os avisos e vai participar de tudo que eu disse, diz amém. Amém. Oh, muito bem. Carlão se comprometeu aqui e o resto foi no embalo, né? Vamos orar então, queridos. Que tempo bom de nós estarmos diante do nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de graça, de amor, de bondade, de misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, santo, excelso, grandioso, soberano, que não tinha nenhum motivo e nenhuma necessidade de nos alcançar com a sua misericórdia. Mesmo assim, se fez presente entre nós e nos deu o seu Filho precioso, para que fôssemos libertos do pecado, reconciliados contigo, e fizéssemos parte da grande família de Deus. Obrigado, Pai. Pedimos a Deus que o Senhor receba a nossa adoração essa noite. Nós somos esse grupo diante do Senhor, reconhecendo a sua graça, cujas vozes se unem às vozes de tantos outros irmãos espalhados por toda a terra, todos louvando, engrandecendo o seu nome, na certeza de que são alvos da bondade do Senhor. O Senhor é digno de toda adoração nos céus e na terra. E aqui fazemos a nossa parte, pequena, mas na certeza de que é tudo que nós temos para te entregar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Convido você a ficar em pé. Boa noite.
Sim, Senhor, Tu és o Deus da vida, Deus. Tu és o Deus que nos limpou naquela cruz. Nós confiamos em Ti, Senhor. Conheces
Senhor. Quero te convidar a agradecer a esse Deus, a entregar mais uma vez sua vida a Ele. Senhor, nós não temos outro caminho, outro jeito a não ser se for pelo Senhor. Nós acreditamos na cruz, nós acreditamos no Senhor. Deus, obrigada porque o Senhor nos ama. Que o Senhor nos ama, nós te louvamos e cantamos ao Senhor. Sim, Senhor. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero, mostrado, te adoro, Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus, amoroso tu és. Meu Jesus, amoroso tu és.
Sim, Senhor, Tu és santo, Tu és digno, Tu és lindo, Senhor, e nós Te oferecemos todo o louvor e toda a adoração. Obrigada, Senhor, por esse período. Nos enche cada dia mais do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Amém. Quero chamar aqui as crianças. Está orando. Não estou vendo a minha. Não estou vendo a minha aqui. Ah, está dormindo. Vamos orar. Graças nós te damos, Senhor, por seu grande amor, Deus. Santo, 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 Senhor é, ó Deus, poderoso, que era, que é e que há de vir. Senhor, nós pedimos ao Senhor, Deus, para nós aqui uma palavra, Deus, incluindo nós que ficaremos aqui, Senhor Deus, e as crianças que estarão cada uma com o seu professor, Deus, aprendendo a sua respectiva lição. Nós louvamos ao Teu nome, Senhor Deus, porque o Teu Espírito Santo tem nos moldado a imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Faça isso nessa noite por nós, Pai, mais uma vez, e nós agradecemos por ter recebido de nós esse período de louvor e adoração, ó Pai, que a nossa adoração sempre suba ao Senhor, como um cheiro suave e agradável às Tuas narinas, e tudo, Senhor Deus, tudo nós Te entregamos. Faça-nos olhar hoje para a cruz, para Cristo, vê-lo glorioso, Senhor Deus, e saber que essa é a nossa glória, a cruz do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Eu vou aproveitar para beber água enquanto vocês estão procurando. Depois do comentário do Cacau hoje de manhã. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Somente até aqui. Paulo diz a Timóteo, um conselho em sua última carta, às vésperas da sua morte. Em 2 Timóteo 2,8, ele diz, lembre-se de Jesus Cristo, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui com essa série que começamos há 2 domingos atrás. Lembrar de Jesus Cristo segundo o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo e os demais escritores do Novo Testamento. É uma forma de cumprir essa ordem de Paulo a Timóteo, mas é também uma santa oportunidade de nós nos lembrarmos da essência daquilo que nós somos e que nós
fazemos. Uma oportunidade para nós sondarmos os nossos corações e respondermos para nós mesmos, sinceramente, se este é o caminho de salvação que nós estamos trilhando ou se nós precisamos corrigir a rota em algum ponto. Ao mesmo tempo, é também uma oportunidade para nós revermos aquilo que nós estamos pregando aos descrentes. Porque aquilo que nós estamos pregando para os descrentes é naquilo que eles crerão. Se a gente pregar um falso evangelho, um evangelho deturpado, é para este evangelho deturpado que eles vão ser ganhos, e é neste evangelho deturpado que eles colocarão a sua esperança e as suas vidas. Então, esta é uma oportunidade de nós nos prepararmos para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que temos, conforme disse o apóstolo Pedro. E hoje, se o Senhor nos permitir, eu quero meditar um pouco mais no tema que já começamos a meditar no domingo passado, que é a condição do ser humano pecador. O meu desejo aqui é que o Senhor use essa mensagem para quebrantar os nossos corações e nos fazer glorificar a Cristo e o seu sacrifício na cruz, que nos livrou da morte e da condenação. E quero começar, então, recontando uma história de um Espírito eterno, todo-poderoso, terrível, infinito em sabedoria, inalcançável para as nossas mentes, mas que quis se revelar a nós. Sim, a história deste Espírito que você já sabe que é Deus, que decidiu demonstrar a sua glória, o seu poder e a sua bondade, criando bilhões e bilhões de estrelas e dando nome a cada uma delas, criando milhares e milhares de seres espirituais e dando nome a cada um deles, fazendo brotar da água um continente inteiro, fazendo a terra produzir seres viventes, fazendo os mares, as águas produzirem milhões e milhões de seres aquáticos e, por fim, criando os sacerdotes e os reis desta criação, o primeiro casal humano, e por meio dele toda a humanidade que descenderia depois desse casal. E após concluir toda essa obra de criação, Deus viu que tudo era muito bom. Nada era sem função ou sem um propósito bom. Não havia nada na criação que desviasse do propósito para o qual Deus o havia criado. Tudo apontava para a bondade do seu Criador. Mas Deus, em sua soberania e em sua sabedoria, decidiu incluir nessa obra de criação seres livres, que poderiam, a qualquer momento que quisessem, se desviar desse padrão de bondade. Nós, os seres humanos, que Deus criou como livres agentes, com liberdade para escolher fazer o bem. E justamente por ter essa liberdade, poderiam se relacionar com Ele, num relacionamento de amor, num relacionamento onde ambas as partes podem decidir permanecer neste amor. Mas a gente sabe que, pelo menos da nossa parte, a escolha pelo bem e de permanecer no amor não durou muito tempo. Porque a gente vive a realidade deste mundo, a realidade do mal. Vivemos em um mundo onde há dor e sofrimento, desespero e fome, abandono, desigualdade e morte. O mundo não é mais o mundo muito bom que Deus criou, qualquer um de nós consegue perceber isso. E a Bíblia nos mostra que a origem de todo este mal teve origem quando este primeiro casal humano, em rebelião contra Deus, influenciados por um ser que o livro de Gênesis chama de serpente, desconfiam de Deus e da sua bondade, desobedecem-no, quebrando esse padrão de bondade da criação e colocando a si mesmos e toda a criação debaixo de maldição. Sim, seres humanos limitados e plenamente agraciados por Deus, vivendo em um jardim provido de todo tipo de árvores frutíferas, desfrutando da graça e da bondade de Deus, todos os dias são tentados por uma serpente a desconfiar que a vida pudesse ser melhor se eles comessem da única árvore que Deus havia ordenado que eles não comessem.
Uma vida de prazer e satisfação plena, de repente, perdeu a cor e o brilho. E os seres humanos ficaram obcecados por aquele único fruto proibido. De repente, aquele fruto parecia ser a razão de suas vidas. Toda a graça de Deus já não tinha graça. E tudo o que eles queriam era poder sentir o sabor daquele fruto de desobediência. E sentiram, mas ao custo de se colocarem em inimizade contra o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ao custo de mancharem a boa criação de Deus com o mal da desobediência. Pela desconfiança de que Deus, que havia lhes dado tantos prazeres, estivesse por algum motivo escondendo deles algum prazer maior. E desde então, nós, seres humanos, estamos nessa situação terrível de inimigos de Deus. Se, como nós cantamos, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, é certo que não há nada pior do que ser um inimigo de Deus. Toda a criação foi criada por um Deus bom para a sua glória. E nós, por causa da nossa condição pecaminosa, estamos em oposição a esse propósito. E essa oposição nossa em relação a Deus é tão ruim quanto a planta se opor à terra, ou como o pássaro se opor ao céu, ou como a água se opor ao mar. Fomos criados por Ele e para Ele. E a nossa condição nos afasta desse propósito e nos faz inúteis e vazios de sentido. Em inimizade contra Deus, eu vivo sem saber por que viver e morro sem saber por que vivi, apenas existindo distante da vida que está em Deus. Essa é a situação do pecador impenitente. E esta era a situação de todos nós quando Cristo nos encontrou. Mas Deus não desistiu de nós. Essa inimizade nunca partiu de Deus, sempre partiu de nós. Deus nunca desistiu da humanidade. Foi a humanidade quem desistiu de Deus. E desde a queda do ser humano no pecado, o plano de Deus sempre foi restaurar o relacionamento com a humanidade caída. A palavra de Deus nos mostra várias iniciativas por parte de Deus de reatar o relacionamento conosco. E uma dessas iniciativas que eu quero destacar aqui hoje foi o tabernáculo no deserto. Após resgatar os filhos de Israel da escravidão do Egito, enquanto eles marchavam para a terra prometida, Deus instituiu um lugar de encontro com eles, o tabernáculo. O tabernáculo, meus irmãos, era um símbolo maravilhoso de identificação de Deus com o seu povo. Pense que outros deuses armavam uma tenda no meio do acampamento dos seus adoradores. No meio das tendas simples dos filhos de Israel, estava também ali no centro a tenda de Deus. Essa era uma mensagem clara de Deus ao seu povo, dizendo: eu estou com vocês, estou aqui, acampo com vocês, a minha tenda é vizinha da tenda do hebreu comum. Mas, ao mesmo tempo, a tenda de Deus possuía uma cerca de linho de 2 metros de altura ao redor. E o branco do linho era um símbolo de pureza. E a altura de 2 metros colocava uma separação clara entre aquilo que estava acontecendo dentro e aquilo que estava acontecendo fora. Indicava privacidade. Ao olhar para aquela cerca alta e branca, o hebreu perceberia outra mensagem muito clara. Eu estou aqui com vocês, mas eu sou santo. Sou separado de vocês por causa dos seus pecados. Vocês sim entrarão na minha presença, mas não a qualquer hora e nem de qualquer jeito, e nem a qualquer custo. Porque quando o hebreu entrava por aquela única porta desse cercado, a primeira coisa que ele veria, todo o tabernáculo era cercado, ele entrava pela única porta, a primeira coisa que ele veria seria o altar do holocausto. E atrás dele uma bacia com água, de frente à tenda do tabernáculo. O altar, irmãos, era uma coisa muito simples, uma churrasqueira quadrada, onde eram feitos os sacrifícios. E com exceção das ofertas de alimento, todas as outras ofertas do culto no tabernáculo envolviam a morte de algum animal.
E você deve pensar que a tenda de Deus, o lugar do culto a Deus, tinha cheiro de sangue e de carne queimada. Essa bacia d'água que ficava logo ali atrás do altar do holocausto, ela era necessária porque os serviços dos sacerdotes eram um serviço sujo. Todos os dias um animal morreria naquele altar, pelo menos um de manhã e outro à tarde. Nenhum ofertante apareceria ali diante do Senhor de mãos vazias, e quase sempre o que este ofertante trazia era uma vítima substitutiva. Seria um cordeiro, um bezerro, um bode ou 2 pombinhas para aqueles que fossem mais pobres. Na prática, ali naquele lugar de culto ao Senhor, haveria sangue por todo lado. Haveria sangue nos chifres do altar, haveria sangue na água da bacia onde o sacerdote se lavou, nas vestes do sacerdote, aspergido sobre a tampa da arca do Senhor, o propiciatório. E cada uma dessas mortes que ali acontecia era uma morte substitutiva. Cada animal que era morto sobre o altar era morto em favor de cada adorador que ia ali para adorar a Deus. E toda essa matança de animais apontava para a situação de morte em que o ser humano pecador se encontra. E animais foram mortos, desde o primeiro pecado cometido pelo primeiro casal humano, onde Deus cobriu a sua nudez com roupas de pele de animais. E esse texto que nós acabamos de ler fala também dessa realidade de morte. A morte espiritual que todo pecador se encontra, escravo de seus pecados, escravo de suas transgressões. E nessa situação de morte, os pecadores nada podem fazer por si mesmos, porque quem está morto não pode fazer absolutamente nada. Vocês devem ter acompanhado o caso de uma mulher croata chamada Hedviga Golic. Eu não falo croata, então provavelmente essa pronúncia está errada. Que morreu na década de 70, mas o seu corpo só foi encontrado em 2008, por uma equipe de construção que iria demolir aquela casa. Ao entrar na casa, a equipe encontrou o que sobrou do corpo de Hedviga sentado no sofá. Porque quem morreu não é capaz de nada. Quem morreu não consegue avisar os vizinhos que morreu, nem por 40 anos. Ela era uma pessoa muito isolada e ela já tinha dito para alguns que ela iria fazer uma viagem, ela pretendia fazer uma viagem longa. Então ninguém notou a falta daquela mulher e o corpo dela ficou esquecido e imóvel por mais de 40 anos. Meus irmãos, essa era a nossa situação quando Jesus nos encontrou. Presos ao sofá da vontade da nossa carne e do pecado, sem poder mover um dedo para fora dele. Imóveis, mortos. Como alguém que caiu em um rio e é levado pela correnteza. Paulo nos diz que nós éramos levados pelo fluxo desse mundo, rumo ao abismo da condenação. Havia em nós uma necessidade desesperada de adequação à moda do mundo, ao estilo mundano de se viver, uma necessidade incontrolável de ser como os demais. E em rebelião contra Deus, o texto nos diz, o nosso regente, o nosso chefe, o nosso príncipe, era o mesmo que chefia as potestades do ar, Satanás. O líder dos demônios era também o nosso líder e continua sendo o líder da humanidade caída. Aqueles que se recusam a se sujeitar ao senhorio de Cristo e que veem a nossa religião como opressora, tragicamente seguem a um líder tirânico e homicida que odeia a humanidade, que lhes odeia. Satanás é quem rege o estilo de vida mundano. Ele é quem domina sobre aqueles que vivem conforme os desejos da carne. É ele quem está ditando o curso desse mundo. O mal do mundo, o ceticismo, o hedonismo, o egoísmo humano, todo o mal que nós vemos, eles não são só resultado da ação humana. Por detrás há também a influência de seres espirituais em rebelião contra Deus, seres que atuavam nas nossas vidas. Então, além da situação da morte em que o pecador se encontra, ele ainda está sob o poder do reino das trevas. Ele precisa ser ressuscitado dos mortos e resgatado do domínio de Satanás.
morto, acorrentado, e nenhuma dessas coisas ele consegue se livrar por si mesmo, porque quem está morto não pode fazer nada. Por si mesmo, ele está completamente perdido. E o ser humano caído é um filho da desobediência, que é um jeito hebraico de falar que ele está entregue à desobediência, que ele é refém da desobediência. Um desobediente compulsivo, que mesmo sabendo fazer o que é certo, mesmo aprovando o que é certo, só consegue fazer o mal. Tem apenas o querer fazer o bem, mas não o realizar. E mesmo quando faz o bem, tem motivação egocêntrica, que não glorifica a Deus. Faz o bem para autopromoção, não para a glória do Senhor. Meus irmãos, essa era a nossa condição. Naturalmente desobedientes e, por consequência, o texto também nos diz, naturalmente merecedores da ira de Deus. Filhos da desobediência, éramos também filhos da ira de um Deus que odeia o mal. Essa era a condição da humanidade. Essa era a nossa condição e é a condição da humanidade em rebelião contra Deus. Mas vamos voltar ao tabernáculo do deserto. Porque lá nós vemos também uma outra realidade que toda aquela matança também apontava. A morte definitiva em favor dos pecados do mundo. A morte de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A gente pode achar que essa necessidade de uma vítima substitutiva é uma necessidade da antiga aliança, que agora a gente pode sim se apresentar diante de Deus de mãos vazias, mas isso não é verdade. Nós, o povo de Deus do Novo Testamento, nós também levamos o sangue de uma vítima substitutiva sempre que nós entramos na presença de Deus. A diferença é que nós não mais levamos o sangue de animais, mas nós levamos pela fé o precioso sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário. É somente por causa do sacrifício de Jesus em nosso lugar que nós ousamos entrar na presença de um Deus santo. Em todos os nossos atos de adoração, nós apelamos para o sacrifício de Jesus para sermos aceitos. Este é o sangue que nós apresentamos constantemente diante de Deus. Agora, se o sangue dos animais oferecidos no tabernáculo lembravam o povo de Deus do Antigo Testamento daquela situação de morte em que eles se encontravam por causa dos seus pecados, eles olhavam para o sangue daqueles bichinhos inocentes, morrendo, o sangue deles sendo derramado, eles lembravam que aquele sangue estava sendo derramado em favor deles. Quanto mais consciente da situação de morte que nós nos encontrávamos, nós devemos estar sabendo que o custo da nossa redenção não foi o sangue de animais, mas o sangue de Cristo, a morte do Filho de Deus na cruz. Eu vou dizer isso novamente, porque talvez seja o mais importante que eu vou dizer aqui hoje. Se o adorador do Antigo Testamento, ao olhar para o sangue do animal escorrendo, via a situação da morte em que ele se encontrava por causa dos seus pecados, quanto mais conscientes da nossa situação quando Jesus nos encontrou, devemos estar quando olhamos para o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, quando olhamos que o custo da nossa redenção é a morte do Filho de Deus. Quanto mais conscientes nós deveríamos estar do tamanho da ofensa do pecado, olhando para o preço da nossa redenção e percebendo o quão custosa foi para Deus a reversão da desgraça do pecado em nossas vidas. Então, meus irmãos, o nosso lugar de adoração, assim como o tabernáculo no deserto, ele precisa ter cheiro de sangue. Ele precisa cheirar sangue. As pontas do nosso altar precisam estar encharcadas com o precioso sangue de Jesus. E o que isso significa na prática? Significa que eu preciso entrar na presença de Deus consciente de quem eu sou e do quanto Ele pagou por mim para que eu pudesse estar aqui hoje, adorando. Nós ouvimos aqui 2 domingos atrás que a cruz é a maior prova da bondade de Deus conosco. Isso é verdade. E ela é também a maior prova do quão grave é o crime do qual todos nós éramos culpados.
Por que as pessoas se opõem tanto à doutrina do inferno? Por que as pessoas acham que o inferno é um castigo exagerado? Porque elas não fazem ideia do tamanho da ofensa do pecado. Porque os pecadores não sabem o que é ser um pecador. Como Jesus disse em sua oração na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. E o autor de Eclesiastes diz, porque os mortos nada sabem. Quem está morto não tem nem consciência de que está morto. Pecadores não conseguem ter a dimensão do quão ofensivo e odioso é o pecado, porque ignoram o inferno que Jesus suportou da cruz em favor de pecadores. É olhando para a cruz que eu tenho ideia do quanto Deus é bom e do quanto eu sou mau. Mas foi justamente por isso que Jesus morreu na cruz. Para me redimir, para me redefinir desse estado. Para me livrar do poder do pecado, para me desamarrar do domínio de Satanás e me conduzir à santidade e à vida eterna com Ele, em novos céus e nova terra. Amém? Mas a boa notícia precisa primeiro, para ser boa notícia, da consciência dessa má notícia, do pecado. Infelizmente, nós, muitas vezes, na nossa ânsia de ganhar as pessoas para Cristo, nós acabamos negociando a própria verdade do Evangelho de Cristo. Tentando deixar a mensagem mais palatável para o paladar dos descrentes. Tentando fazer dessa mensagem menos provocativa aos ouvidos sensíveis do mundo. Tentando fazer com que essa mensagem seja menos destruidora do nosso ego, quando o intuito da mensagem é justamente esse: tirar de nós qualquer ilusão de esperança que tenhamos em nós mesmos, mostrar o quão necessitados nós estamos de um Salvador. E muitas vezes nós mesmos nos esquecemos do quão grave foi a nossa queda, do quão radical foi a corrupção da nossa natureza por causa do pecado e do quão distantes o pecado nos coloca de um Deus justo e santo. E principalmente do quanto custou para Ele reatar este relacionamento rompido conosco. Mas é justamente por isso que mês após mês nós celebramos aqui a ceia do Senhor, para nós nunca nos esquecermos desse sangue que nós levamos sempre diante de Deus, para nós nunca nos esquecermos do cordeiro, do nosso sacrifício, que é um cordeiro provido pelo próprio Deus, santo e puro, o Filho de Deus, que morreu em nosso lugar. Para nós nos esquecermos que nós éramos filhos da ira, e sabemos da realidade dessa ira, porque ela recaiu sobre Cristo Jesus nosso Senhor, que derramou o seu sangue na cruz, que deu a sua vida, que suportou o peso da ira de Deus para cumprir a justiça de Deus em nosso lugar. E toda a eternidade não será tempo suficiente para dizermos para Ele: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Toda a eternidade não será tempo suficiente que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Nós não somos merecedores, nós não somos bons, nós somos eternamente gratos a Jesus. A consciência de quem nós éramos quando Jesus nos encontrou, nos faz admitir para nós mesmos e para os outros e para quem quer que foi Jesus quem fez tudo. É a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, que é Ele que merece a glória por todo o bem que alguém possa ver em mim. Como os israelitas que quando celebravam o sábado, eles se lembravam que eles foram escravos no Egito, nós nos lembramos por meio da celebração da ceia do Senhor, que nós éramos escravos do pecado e que nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus. E em nada nós podemos nos considerar melhores do que os descrentes. Não há mérito para aqueles que foram salvos. O mérito é daquele que salvou, Jesus. Ele é o Salvador. Com essa consciência também, a gente consegue evangelizar os pecadores com graça e consideração. E a gente não vai esperar que o ser humano pecador faça alguma coisa por si. Porque é uma loucura esperar que o morto se levante e saia andando sozinho. E ao mesmo tempo é uma arrogância
como na pregação que nós ouvimos aqui no domingo de manhã, que o Ranieri citou, aquele pregador que ficava só falando de condenação, aquela pregação moralista, e até alguém que não cria começou a falar para ele: poxa, Deus não prega bondade, não prega, né? É uma arrogância, meus irmãos, a gente despejar essa pregação moralista sobre os descrentes, quando a minha condição não é de inocente, é de perdoado. Perdoado. Quando eu era o homem à beira do caminho, e Cristo, quem foi o bom samaritano que me salvou, que tratou das minhas feridas, que me colocou no seu animal, que me levou para a hospedaria e pagou tudo. Se não fosse o Senhor Jesus ter nos encontrado e nos salvado, a gente ainda estaria como o corpo de Rede Viga, sentados no sofá, em frente às nossas televisões, mortos em nossos delitos e pecados. Portanto, irmãos, olhemos para Ele, para Cristo. Nós vamos cantar de novo, inclusive quero chamar o Ministério de Louvor, que nós olhamos, prostramos-nos diante da cruz e olhamos para o sangue de Jesus. Preguemos sempre Cristo, proclamemos o seu nome e a sua obra de salvação nas nossas vidas. Entremos, sim, sempre na presença de Deus, mas nunca de mãos vazias, sempre em nome de Jesus Cristo e cobertos por esse sangue, firmados e fiados em sua morte na cruz. Estou aqui porque Jesus morreu por mim. Não sou bom, Ele é bom. Estou com o sangue de Jesus, não estou de mãos vazias. Porque essa cruz, meus irmãos, é a nossa glória. Essa cruz é a nossa glória. Se nós temos um motivo de orgulho, o nosso motivo de orgulho é que Jesus morreu na cruz por nós. Vou chamar aqui o pastor Cacau. Quero que você se levante ao cantar, que você ore ao Senhor com gratidão em seu coração. Você vai tocar ou vai orar? Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando
Que o nosso Deus seja exaltado pela sua misericórdia revelada na sua cruz, na cruz de Jesus Cristo, que nos leva da condição de pecadores impossíveis de se salvar para a condição de perdoados e reconciliados com Ele. O nosso Senhor nos colocou na família de Deus, nos incluiu no seu corpo, e nessa condição, meus irmãos, e dessa condição ninguém nos tirará. Amém? Louvado seja o nosso Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pelas misericórdias infinitas do Senhor, nos adotou em Jesus e nos fez seus filhos. Senhor, louvamos o Teu nome, ó Pai, porque podemos celebrar a amizade restaurada contigo. E por isso nos prostramos diante da cruz, e por isso carregamos o sangue de Jesus, sabendo que não há outro amor como esse, sabendo que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Andamos em liberdade, em felicidade diante do Senhor, enfrentamos as durezas dessa vida na certeza de que vem o dia, raia o dia que colocará fim em todas as trevas, ó Deus. Louvamos o Teu nome, ó Pai, por graça tão maravilhosa, e agradecemos, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, é o único responsável por prover essa graça. Nós não temos nenhum mérito, ó Pai, só o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito estejam com todos aqui. E com todos aqueles marcados pelo sangue de Jesus, perdoados pelo sacrifício perfeito do Cordeiro Eterno, espalhados que estejam pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Os irmãos podem se assentar.